A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, que a graça de Cristo abunde em seus corações, em suas vidas, e que Deus cada dia mais os abençoe. Bom, amados, estamos hoje iniciando aí, como nós prometemos, uma série de mensagens falando sobre as armaduras de Deus. Quase não saiu, né? As armaduras de Deus. Nosso objetivo aqui é ficarmos aqui durante 7 semanas, contando com hoje, para a gente poder desenrolar esse assunto muito importante. Lembrando sempre que a gente vive em batalha espiritual todos os dias, todas as horas, e precisamos vencer essas batalhas, se caso queiramos ou queremos ir tomar posse das nossas bênçãos, daquilo que Deus nos prometeu. Vamos lá? Hoje eu quero iniciar essa aula, mas antes de falar sobre essa aula, eu queria dizer para você que, se caso você ainda não se inscreveu no canal, faça esse favorzinho para nós, inscreve no canal, deixe sempre o seu like, o seu ok, que é muito importante para mim, para nós, né? É o feedback que nós precisamos, é que nós pedimos vocês. E também, e se caso você não tenha apostila, e você queira compartilhar, queira fazer o curso junto conosco, dê uma pausa aí, já vai lá, aqui no meu Instagram, vai lá, pausa, vai no meu Instagram, lá no direct do meu Instagram, e se pastor, eu quero a apostila. Estarei dirigindo essa apostila até você, tá bom? Aí você depois reinicia novamente aí o curso e nós prosseguimos até o final, em nome de Jesus. Conto com você, com o seu comentário, conto com você para você compartilhar também esses estudos, essas mensagens para outras pessoas e para todo o Brasil, se for preciso. Compartilhe aí. Vamos lá? Quando nós falamos em batalha espiritual, nós falamos que estamos em guerra contra o diabo e contra suas hostes angelicais, contra os demônios, né? E por conta disso, a carta de Efésios, na verdade, é uma carta, ela retrata todos os meios possíveis onde devemos batalhar, né? E se tem a ideia, no capítulo 5, né, você vai ver ali, né, no capítulo 4, perdão, vai falar sobre o ministério, né, no capítulo 5, vai falar sobre família, no capítulo 6, já vai falar de pais com filhos e depois servos com senhores. Enfim, o livro, a carta em si, ela traz essa dinâmica para a gente entendermos. Tanto que no final, né, como vamos abordar agora, Paulo, ele agora explica como vencer todas as batalhas no trabalho, no ministério, na igreja, como casais, como pais, como filhos, e como empregado, como patrão, como vencemos a batalha. Todos esses lados, todos esses tudo isso aí tem batalhas, vivemos de batalha. Vamos lá, hoje nós vamos começar, nada mais, nada menos, com o tema guerra espiritual. Nós vamos hoje ler junto com vocês Efésios, né? E você abre aí no capítulo 6 e vamos ler o versículo 10 até o versículo 12. Vamos colocar aí legendado para você, caso você esteja na correria, mas é bom que você pegue a tua Bíblia. Eu sou muito a favor de nós sempre andarmos com a Bíblia. Não sou nada contra celular, né? Você pode ler a Bíblia no celular, mas eu ainda sou conservador nesta área de que o papel, o livro, né, o contato, ele é muito mais importante do que a tecnologia. Capítulo 6, versículo 10 até o 12, diz assim: Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue
e a carne, mas contra os principados os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos aqui, a primeira parte, né, desse estudo que nós vamos abordar aqui. Eu queria que você prestasse atenção em tudo que nós vamos falar aqui, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, a introdução diz assim: o livro de Efésios é considerado um dos livros mais elevados de toda a Bíblia. O motivo é simples. Ele nos mostra a visão de Deus acerca de algumas questões específicas. O primeiro capítulo, por exemplo, nos revelam muitas realidades práticas da nossa vida cristã. Também nos mostra uma grande revelação: os gentios unidos aos judeus pela cruz. Pode parecer exagerado, mas considerar os gentios como coparticipantes do reino era um ultraje à época. O livro se desenrola tratando de muitas questões práticas da igreja, como a unidade, a questão dos dons e o aperfeiçoamento dos santos, a santidade. Fala sobre a questão conjugal, pais e filhos, servos e senhores, e finalmente a armadura de Deus. Então tá aí essa introdução, aonde nós vamos, eu já antecipei vocês sobre a importância que temos em estudar não somente a armadura de Deus, como também a carta, o livro todo de Efésios. É muito bom, é um livro muito importante para o seu crescimento espiritual. Te aconselho a fazer estudos contínuos sobre eles, pesquisar em outros recursos para você aprender mais sobre essa carta, que é muito importante. Vamos lá. Hoje trataremos acerca da armadura, especificamente nesse momento do versículo 10 a 12, que dão início a essa passagem. O versículo 10, vocês vão observar aqui, ele começa o quanto mais. Deixa eu me posicionar aqui. O quanto mais. Né? Aqui nós temos algo que venha nos dar muito, que devemos dar muito ênfase e procurar entender, porque Paulo falou quanto ou mais. Então, esse quanto ou mais, ele está falando que antecede os versículos, o contexto, né? O contexto de toda a carta anterior, de tudo que ele ensinou, como já falamos, sobre a questão da unidade, que é muito importante, porque o que faz a igreja hoje se dividir é exatamente as testemunhas de Satanás. É o que vamos aprender aqui. Eu quero que você entenda, porque nós vamos aprender aqui justamente como entender como viver unidos, ou por que existe essa briga, essa contenda, ou essa desunião dentro das igrejas, dentro da família, no trabalho, em todos os lugares. Menciono sempre, e vou repetir, todos os lugares no qual eu estou mencionando, existe batalha espiritual. E por isso é muito importante você entender isso. Vamos ver aqui, na página 2, as características da guerra espiritual. Fortalecidos no Senhor. E prossegue, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É muito significativo, interessante, que o primeiro tema desse texto seja nos fortalecermos no Senhor. Temos que entender que nós, enquanto cristãos, devemos ser fortes e firmados com segurança, e profundidade em Cristo. Não podemos nos contentar com uma vida cristã derrotada, que alcança a coisa alguma. Se vivermos assim, não venceremos nós mesmos e nem o diabo. Precisamos, por fé, crer naquilo que o Senhor já nos deu. Temos que esse entendimento, passamos a perguntar: como podemos nos fortalecer assim? O próprio Efésios aqui nos responde no capítulo 3 e no versículo 16, que diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória,
conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, isto é, no homem interior. A vitória, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Talvez seja esse o problema que alguns não conseguem alcançar os seus objetivos, porque eles querem vencer de fora para dentro. Não vão conseguir nunca, não vão conseguir nunca. O problema está dentro de mim, não está fora de mim, né? E só quem pode ajudar você, como nós podemos ler aqui nesse versículo, mediante o seu Espírito, é por intermédio dele, pela ação dele, pela circunstância que ele vai criar para nós, é por ele, somente por ele. A ninguém mais. Não existe outra pessoa que possa te ajudar a vencer essa batalha, senão o Espírito Santo. Por isso que é importante você viver cheios. A própria carta, aqui no capítulo 4, versículo 30, né, ele diz aqui que para sermos cheios, para não entristecermos o Espírito Santo. Ele fala para não entristecer, porque se nós vamos entristecer o Espírito Santo, a gente vai perder o único recurso que nós temos para poder vencer Satanás. Ele conhece todas as coisas, ele conhece a ação, ele conhece todas as ações do diabo, e só ele pode nos ajudar. Por isso, é importante, em primeiro lugar, você entender que nada pode ser realizado sem a comunhão intensa com o Espírito Santo. Podemos ler aqui mais à frente aqui. Mais à frente nós vamos ler no versículo, eu queria aconselhar a ler o Lucas, capítulo 11, versículo 9 a 13, quando fala pedir, dai-se-vos-ás, quando ele fala buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. E aí vem aquela pergunta, mas como pode isso? Eu estou orando, estou batendo, estou buscando, eu estou clamando, estou pedindo, e nada acontece. É porque no versículo 13, né, eu vou até antecipar você aqui, que está bem na página aqui mais à frente, a gente vai voltar a falar sobre ele novamente, mas eu queria ler ele para você aqui agora. Deixa eu só achar aqui, amados, onde está esse versículo aqui. E você vai ver, né, que é importante você entender isso, porque às vezes eu oro, e as coisas não acontecem, eu oro, as coisas não acontecem. Aqui, na página 10, quase terminando já nossas folhas aqui, diz o seguinte, no versículo 13, eu notei aqui, para poder ficar específico, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O problema está justamente aí. Está no versículo 13. Jesus disse que o problema está aí porque nós queremos tudo, menos o Espírito Santo. Bom, isso na forma prática. Na teoria, claro que todo mundo vai pedir o Espírito Santo. Não vai pedir o Espírito Santo. Mas na prática, né, não é assim que funciona. Você tem que concordar comigo. Então, por isso que é interessante você buscar o Espírito Santo, porque é ele que vai te dar direção o que pedir, ele que vai te dar direção o que buscar, ele vai te dar direção o que bater, a porta que vai bater, porque aí é ele que vai dirigir você. Ele sabe todas as coisas, nunca se esqueça disso. Vamos lá? Página 3. Vamos na página 3 aqui. Falar agora, estamos ainda na característica da guerra espiritual, e vamos falar aqui sobre a nossa luta. Uma vez fortalecidos, você buscou a força do Senhor, que é o Espírito Santo, uma vez fortalecidos no Senhor, podemos de fato tomar a armadura. Mas agora é colocado mais uma informação. A armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Essa é uma informação muito importante. Muitos cristãos vivem suas vidas como se o diabo não existisse. Essa, infelizmente, repito, na teoria não é assim, mas na prática é como que o diabo não existisse, porque a prática é isso que parece ser. É porque o diabo não existisse. O diabo existe, ele é real, ele está aqui
trabalhando constantemente para nos derrotar. É claro que o diabo não vai aparecer aqui com um chifrinho, com um rabo e com aquele, eu esqueci o nome daquele trem agora, que tipo um garfo, né? Na mão. Não vai. Ele não vai aparecer com aqueles olhos vermelhos, com aquelas sobrancelhas levantadas para cima, com aquele bigodão, né? Não, de maneira alguma. O diabo não vai aparecer assim. Ele vai trabalhar de forma sutil. Nós temos, uma mensagem que eu coloquei no nosso canal, você pode procurar observar. Passamos foi meses e meses pregando sobre isso, e eu vou voltar novamente a pregar sobre isso, né? Agora de uma forma mais constante. Eu vou voltar novamente, não sei quanto, mas é interessante que você vá lá, pegue um pouquinho lá daquelas mensagens que nós pregamos justamente sobre isso, sobre a questão do avivamento. Entendeu? Então é muito importante isso. Gente, nunca vamos esquecer que ele é ativo, trabalhando para poder nos derrotar. É por isso que é interessante que na próxima aula, que nós vamos ter semana que vem, você vai ver que a gente vai começar a desenrolar aí sobre as questões da armadura de Deus. Você vai ver o quanto o diabo tem trabalhado e a gente não tem percebido. E está aqui bem claro a armadura de Deus para poder nos auxiliar, para poder nos revelar aonde está o trabalho dele. Quando fala em ciladas do diabo, está justamente embutido nisso tudo. Aquilo que às vezes você pensa que não é pecado é o que estamos pecando mais. Aquilo que você acha que não tem nada a ver é o que tem muito mais a ver do que aquilo que você pensa que não tem nada a ver. É interessante isso, né? Nós vamos procurar ao máximo desenrolar isso aqui no andar da carruagem. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. E é esse o fato de seu objetivo: fazer-nos crer que ele não existe. Mas ele está criando ciladas a todo tempo para causar dano na obra de Deus na terra. O versículo prossegue tratando de uma luta. Além de entendermos que o diabo cria ciladas para o povo de Deus, também nos é dito que existe uma batalha sendo travada. Nessa batalha que é travada, nós não podemos ficar alheios. Aqui é dito para que a nossa luta, porque a nossa luta, existe uma palavra aqui que nos chama a atenção. Essa luta é nossa. Sim, essa luta depende de mim e de você. Mas se você duvida, aí vamos ver o que diz o Salmo 110, versículo 1 e 2. Olha só. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. O Senhor lhe enviará, e de Sião o cedro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Esse salmo um salmo maravilhoso. Aqui Davi retrata uma conversa entre o pai e o filho. A deidade se comunicando, que maravilha! Essa realidade se cumpriu com a morte e ressurreição de Jesus. Ao cumprir toda essa coisa, Jesus foi exaltado à destra do Pai e hoje está sentado nos céus. Entretanto, vemos que Jesus está sentado e mostra uma posição de descanso. Versículo seguinte, o Senhor revela a forma como ele subjugará o inimigo. Ele enviará de Sião o cetro do seu poder. Hoje, Sião é o quê? É a igreja. O lugar onde o Senhor está sentado, dominar todo sobre a terra. O lugar onde o Senhor pode dominar toda a terra. Quer dizer o seguinte: a igreja, eu e você, estamos falando de você, de igreja, nós somos. Ele é exatamente a forma como Deus quer dominar todo o mal sobre a terra. Você, sou eu. Se nós nos posicionarmos, se nós não entendermos o que é essa armadura, ou
e lutarmos com a armadura que nós vamos apresentar semana que vem. A partir da semana que vem. É com ela que você tem que lutar. Não é com a minha armadura. A armadura, já diz, a armadura de Deus não é nossa. É criar a armadura de Deus. É por isso que é muito importante a gente estar ligado e atenciosos naquilo que vamos explicar a partir de semana que vem. Eu já estou dando uma introdução aqui do que o que vai ser dito, o que poderá acrescentar mais lá para frente. Vamos lá? Outra característica da guerra espiritual não é contra a carne e contra o sangue. Opa, isso aqui é profundo, né? Temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Isso quer dizer que a igreja e o mundo. Muitos irmãos vivem em pé de guerra, mas eles não sabem, na verdade, quem é, de fato, o seu inimigo. Esse é o X da questão hoje, né? E tudo que o diabo quer que eu entenda, que você entenda, que é meu irmão que é o problema. É minha irmã que é o problema. Quando nós ficarmos entendendo dessa forma, nós vamos passar por algo aqui. Não adianta você ir aprender a armadura de Deus, que nós vamos apresentar semana que vem, se você não passar por essa introdução aqui, por essa preparação aqui. E uma delas é essa. Né? Uma delas é que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas. Enquanto nós ficarmos pensando que é contra as pessoas, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, eu queria compartilhar com você aqui, ele fala justamente sobre isso. Ele rebenta qualquer argumento referente a esses pensamentos que a qual muitos têm fora. Observe só. Eu já começo aqui, ó. Né? Ele já começa falando aqui, ó, versículo 14 de Romanos 12. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Isso, já começa ele firmar isso aí. No versículo 15, né? Alegrai-se com os que se alegram e chore com os que choram. Não é se alegrar pela miséria, não é se alegrar pela miséria dos outros. Bem feito. Merecia isso. Né? Vou continuar. Eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, porque isso aqui é outro assunto que vamos abordar futuramente. Tem o mesmo modo de pensar para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, e aí está o ponto de partida. Sejam secundários, solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A gente já viu pessoas prepotentes, né? Isso aqui está falando de prepotência. Não pague ninguém o mal por o mal, procure fazer o bem diante de todos. Aí ele prossegue: se possível, se depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aí ele dá uma conclusão dizendo: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, não deem lugar à ira, ou melhor, mas deem lugar à ira, isto é, desabafem, solte para fora o que você está sentindo. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei do Senhor. Faça ao contrário. Aí Paulo fala: se seu inimigo tiver fome, dele comer. Se tiver sede, dele beber. Porque fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aí, não? Hoje eu estava pensando, justamente antes de ministrar aqui, o estudo, eu estava pensando sobre uma passagem bíblica muito importante, que é de Jó, né? É muito, muito importante, quando faz aquele todo desfecho, Deus faz aquele desfecho com Jó, Deus manda orar pelos seus inimigos. Quem quiser participar aí, né, você entra no meu canal, essa mensagem ela vai chegar lá, se não chegar por enquanto, não chegar hoje, amanhã ou depois, mas vai chegar lá, já está cachulado para aqui apresentando para você. Vamos lá? Falamos sobre, não é a carne contra a carne, sobre o sangue também. Os dominadores deste mundo tenebroso
Ó, nós também lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. É fácil perceber que o mundo sempre segue tendências. Não deixe, não se deixe enganar. Tome cuidado com isso. Tudo já foi planejado e projetado para que o diabo reinasse neste mundo. Nada que provém do mundo pode vir de Deus. O mundo pertence ao diabo e tudo que há nele, também tudo pertence a ele. Não estamos aqui sendo radical, né? João diz: o mundo jaz no maligno, né? São palavras que foi proferidas por João, vinda do Espírito Santo, né? Hoje em dia, a cultura do mundo tem penetrado nas igrejas de modo assustador. Irmãos, eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado com isso, né? Eu fico vendo pessoas se aderindo a culturas que o mundo prega, e culturas, às vezes, que se dá imagem de ideias de adoração a ídolos, a, a pessoas. E é perigoso isso. Então, eu queria te chamar a atenção sobre isso, para que você pare um pouquinho. Quiser conversar, eu disse, já dei meu Instagram aí, entre no meu direct, vamos conversar sobre isso. Eu vou explicar com mais clareza para você sobre isso. Mas, a princípio, entenda, o sistema do mundo não deve entrar nas igrejas. Deixa eu te dar aqui alguns detalhes. Bom, tem igrejas que aderem, eu particularmente, se quiser fazer, ele faz, mas eu não participo, né? Eu também não vou obrigar, não faça isso, quer fazer, façam, mas só não me chame para participar disso, né? Por exemplo, festas juninas, agostinas gospel, juninas gospel, julinas gospel, e aí vai por diante, tudo gospel. Inventaram agora esse negócio de gospel agora, e tudo é gospel. Ah, mas lá vamos cantar músicas evangélicas. Não, amados. Eu, particularmente, não participo disso, porque a ideia que dá é que nós estamos copiando o mundo. E tem que ser ao contrário. É o mundo que tem que copiar a igreja. Alguns anos atrás, uma determinada igreja, religião aí, como podemos chamar, começou a copiar as músicas que nós cantávamos, ou que nós cantamos hoje, ainda hoje. Eu fiquei feliz por isso, sabendo que eles estão preocupados, porque com isso que chamou a atenção deles. E depois disso mudou a casaca, né? Agora a igreja, nós estamos copiando o mundo. Toma cuidado com isso. Lembra que eu falei? Aquilo que parece que é pecado, que não é pecado, é o que estamos mais pecando. Detalhes que estamos aderindo, deixando, permitindo que o Espírito que entre dentro das igrejas. Determinadas músicas, ritmos, aí os ritmos todos são de Deus. Tome cuidado em quando nós vamos deixar levar esse. Depende muito da cultura do país, né? Que aí o Brasil em si não está adaptado por determinados ritmos de música, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Que às vezes isso pode levar a escândalo, levar a isso. E a Bíblia, e o apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, tá até aqui pertinho de mim aqui, ele fala para a gente tomar cuidado para não escandalizar nossos irmãos. E não é assim que a cultura nossa foi criada. Tome cuidado com a cultura do nosso país. Ah, mas é história. Irmãos, é história para o mundo. Para a gente, a história é bíblica. A história nossa é bíblica, né? Eu devo estudar, sim. Eu faço questões que nossos filhos estudem as culturas do mundo para poder mostrar para eles que essa cultura não pertence a nós. Irmãos, lembra de uma coisa: nós somos concidadão dos céus. Tem que ver as coisas do céu. No céu não tem festa isso, não tem festa aquilo, não se envolve com nada disso, né? Então, vamos tomar cuidado. Bom, esse é apenas um comentário meu. Se você quer fazer, você faça, sem problema nenhum. Eu, particularmente, não faço, não vivo, não me envolvo com isso. E se fizerem, da minha denominação ou de outras denominações, se fizerem, respeito,
mas não me chame, nem a minha família. Minha família tem me chamado para esse tipo de coisa, eles já nem me chamam mais, porque sabem que eu não vou mesmo. Vamos lá. Na página 5 está as forças espirituais do mal. Por fim, nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças espirituais são os demônios e espírito maligno que atuam na prática, na vida diária. É aquelas situações do dia a dia. É por isso que temos que tomar o cuidado de entendermos a armadura de Deus para que nós viemos justamente vencer esse problema aqui, que é as forças espirituais do mal. Eles vão tentar, de todas as maneiras, nos desvirtuar, tirar, nos ludibriar, ou de outras formas mais, para poder tirarmos a nossa atenção. Outra coisa também que eu esqueci de falar no bloco anterior, que é chamado entretenimento. Entretenimento é um dos problemas muito sérios da igreja hoje. Tome cuidado, né? Futebol, gosto de futebol, vamos jogar futebol, vamos jogar para a glória de Deus. Sem xingamento, sem rivalidade, sem isso, sem aquilo. Um dia alguém perguntou, um jovem me perguntou uma coisa interessante, eu lembrei agora disso aqui. Pastor, nós podemos, um amigo meu vai lá para o Roda-Roda do Silvio Santos, né? Roda-Roda do Silvio Santos. É pecado participar do Roda-Roda? Eu disse, olha, o que poderia ser pecado? O pecado, ele não está, como já mencionei anteriormente, do que vem de fora para dentro, é o que vem de dentro para fora. O que está aqui dentro, o pecado está aqui dentro, não está lá fora, né? As coisas lá fora, elas não vão, elas só vão ter efeito se lá dentro de mim, né, não tiver Cristo, não tiver Deus. Por exemplo, eu falei só, por exemplo, se você passar lá e alguém estiver ganhando mais do que você, qual será o seu sentimento em ver alguém vencendo você, ganhando você, e a sua vez nunca chega, nunca chega, nunca chega, porque o fulano está lá rodando e parece que ele está ganhando tudo. Geralmente, né, o sentimento de alguns tomara que erra. Já entrou o sentimento contrário do que a Bíblia ensina. Olha que coisa interessante. Tomar cuidado com essas coisas, né? Eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado em querer ganhar, mas torcendo para o outro perder, o outro se machucar, se for preciso, mas que eu ganhe. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos para outro ponto? Vamos falar sobre o campo de batalha de guerra espiritual. Quando tratamos acerca da guerra espiritual, devemos atentar, em princípio, por alguns pontos básicos que causam a derrota dos irmãos. Vamos lá? Primeiro, o erro é pensar que essa guerra não existe. Então, que é muito comum. As pessoas acharem que a guerra não existe. Tome cuidado com isso. Outro erro é quando já temos conhecimento da sua existência, mas vivemos alheios a ela. Oh, meu Deus, é pior ainda. Eu sei que existe, eu sei que o diabo está trabalhando, mas eu estou relevando a situação. Se estamos nesse patamar, já estamos derrotados. Também devemos atentar para não entrar nesta guerra sem as armas corretas. Quando você entra sem as armas corretas, estamos criando um problema muito sério. Deixa eu ler mais uma passagem bíblica aqui para você. Em 2 Coríntios, isso aqui é um assunto muito importante. Eu vou ler rápido, amados, sobre isso aqui. O nosso tempo não está muito favorável, não. No capítulo 5, capítulo 2 de 2 Coríntios, no versículo 2, 5 até ao 11, nos fala aqui sobre o provável jovem, lá do capítulo 5 de 1 Coríntios, que estava tendo caso com a sua madrasta, que foi disciplinado, que foi excluído da igreja. E agora, Paulo, ele pede
para que venha alguém e ou então encontro desse jovem, dessa pessoa, para restaurar ele, para procurar trabalhar na vida dele. Então, depois você ler com calma sobre isso. Só que eu quero frisar aqui o versículo 11, que fala aqui, que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, o pior de tudo é quando nós ignoramos as ações diabólicas. Quando você vê que uma alma está se perdendo, você precisa, ao máximo, correr atrás para que ela, se caso ela se arrependeu, porque o caso aqui, né, o versículo 5, fala que, olha, ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês, né? Está falando da situação lá, né? Basta que a punição imposta pela maioria, de modo que, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, porque esse indivíduo, para que esse indivíduo não seja consumido pela excessiva tristeza. Já mostrou ali, Paulo está dizendo que aquele rapaz se arrependeu dos seus pecados. Ele está falando de arrependimento. Não estou falando para se atrás de pessoas que a qual acham que está tudo normal. Não. Estamos aqui tratando, Paulo está pedindo à igreja para tratar desse jovem que estava já com o seu coração entristecido. Vamos correr atrás dele. Vamos ajudar ele. Não deixa ele para trás, não. Ah, ele pecou. Não, não faça isso, né? Satanás, ele ama esse tipo de atitude da igreja, em deixar as pessoas lá sofrendo. Não. Igual pessoas mais. Quando a pessoa disciplina na igreja, perguntaram para mim há muito tempo, quanto tempo de disciplina? Eu, particularmente, né, a gente faz a reunião de ministério, coloca lá 3 meses, mas pode ser que em um mês podemos reabilitar essa pessoa, ou menos de um mês. Depende do seu estado, da sua circunstância, da circunstância a qual ele está vivendo. E ali a igreja está para isso. A igreja está aqui para poder observar essa pessoa. Vai ficar ali a pessoa 3 meses desnecessariamente de castigo, né? Vamos ativar ele, vamos colocar ele de novo. E assim por diante. Não existe prazo determinado na Bíblia para alguém ser disciplinado. O prazo é o coração. Está triste? Se arrependeu? É o bastante já, tá bom? Vamos lá? Agora, o campo de batalha. A guerra interna. Vamos falar sobre 2 guerras aqui, né? Distintas. A guerra interna e a guerra externa. A guerra interna em nossa guerra interna, a nossa carne é o nosso inimigo. Não subestime a sua carne. O apóstolo Paulo descreve bem esta maldade que está dentro de nós no fim do capítulo 7 de Romanos. Olha o que ele diz aqui no versículo 18 do capítulo 7. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem em mim, mas não realizá-lo. Ele fala assim, eu não consigo fazer o bem. Porque existia, ele reconheceu que existia algo ruim dele. Existe esse algo ruim entre nós. Todos nós somos doentes. Precisamos de cura a cada dia. Ninguém aqui é saudável. Não vem nessa dizer que eu sou saudável. Não, todos nós temos problemas. Temos que resolver nossos problemas a cada dia. Vamos continuar aqui? Aí Paulo, ele fala aqui o seguinte, eu vou falar aqui da minha linguagem, eu estou usando aqui a versão NAA, que é a nova Almeida atualizada. Mas eu vou, no capítulo 2, capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 4 e 5, diz assim, eu vou ler a minha linguagem, depois eu vou explicar o que eu quero dizer. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está falando aqui de 2 coisas fortes que o diabo sempre vai dar. Fortalezas, conselhos e altivez. Vamos tomar cuidado com isso. Na linguagem Almeida
atualizada, né, fala sobre uma linguagem chamada sofisma. Sofisma, eu coloquei aqui, é um argumento enganador que parece fazer sentido, mas está errado. Lembra que Satanás, que o Paulo está dizendo o seguinte: existe argumento que Satanás usa que, a princípio, ou a ótica humana, ela faz sentido, mas está errado. Por que está errado? Porque nós desconhecemos a armadura de Deus. O que é o sentimento? É o que vai, é o que está gerando dentro de mim? É o que vai prevalecer. Então, cuidado com determinados argumentos ou comentários que você ouve, que você aceita. Cuidado. Já ouviu falar de fofoca? Então, esse é um problema muito sério e seríssimo mesmo, né? E aí leva a essa situação. E as fortalezas aqui é criar o completo obstáculo. E deixa eu ler aqui a passagem que eu coloquei aqui em 2 Coríntios 4:4. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 4, versículo 4. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só. Ele cegou o entendimento de quem? Não foi do crente, não foi da igreja, dos descrentes. E primeiramente ele vai, trabalha para eu descrer, depois que eu descreio já era, aí cauteriza a mente, fecha totalmente o seu entendimento sobre Deus, aí é complicado. Então essa guerra interna, ela existe, nós temos que lutar contra ela. Todos nós temos esse problema interno, todos nós. E às vezes pessoas acham que não. Então, se você acha que não, já começou o problema aí. Vamos falar agora sobre a guerra externa, que é a guerra da mente. A guerra na mente. Isso aqui, ó, é aqui que é o ponto de partida. Como já vimos na primeira parte desse estudo, nossa guerra externa é contra o principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja bem, nossos inimigos externos são os principados e potestades deste mundo tenebroso e seus dominadores e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante perceber que o mundo faz parte desse pacote. Lembra que eu falei sobre o mundo? Eu falo, muitas pessoas não querem andar segundo os seus pontos de vista. E por mundo entendemos tratar-se de tudo aquilo que é projetado e trabalhado pelo homem. É por isso que lá, deixa eu lembrar aqui, não lembro o versículo, sei que é o capítulo 17 de Jeremias, fala que maldito o homem que confia no homem, isto é, maldito o homem que confia no seu próprio braço. Cuidado nessa autoconfiança, que é um problema muito sério. E aí aqui, né? Agora, quando se fala aqui, né, em entretenimento, séries de TV, filmes, música mundana, religião, tudo isso aí é um problema sério que o diabo tem usado hoje. Eu quero aqui mencionar, desculpe aqui se caso Fernandinho estiver me ouvindo, não sei se ele vai me ouvir, mas eu quero usar aí as suas palavras para poder descrever essa questão de música mundana. Perguntaram para ele, né, se cantar música mundana é pecado. Aí ele fez uma coisa interessante que eu achei genial a posição dele, eu vou sempre usar ela, se me permite, né, se me permite. Olha só. Por exemplo, sabe que hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, somos aqui do Rio de Janeiro, existe uma rivalidade entre clubes, principalmente entre Vasco e Flamengo, né? Aí, e a pergunta é, o vascaíno, ele canta, o vascaíno que eu falo é o torcedor mesmo, aquele que é fiel ao time. Ele vai cantar a música do Flamengo? Já viu um vascaíno cantando a música do Flamengo? Pô, irmão, é absurdo. Já viu um flamenguista cantando a música do Vasco? Ou assim,
assim, lá no São Paulo, é Palmeiras e Corinthians. Imagine um palmeirense cantando a música do Corinthians. Ele vai ser espancado. Ou melhor, ele não consegue nem fazer isso, porque isso não existe. E a mesma coisa somos nós. Nós, nós fomos criados para poder adorar ao Senhor. E quando nós cantamos música mundana, estamos fazendo dupla vida, né? Eu estou na igreja, mas estou também no mundo. Então não existe isso. Então eu estou só no mundo, porque na igreja eu não estou mesmo. Não existe isso, tá bom? Eu queria já... Eu sei que estou sendo radical, mas é realidade. Não existe isso. Observe aqui embaixo, que diz em Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí vamos prosseguir na página 8, quando fala em Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 9, diz: chegue perto de Deus, e ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifique o coração. Reconheço a sua miséria, lamente e chorem. Que o riso de você se transforme em pranto, e que a alegria de você se transforme em tristeza. Quer dizer, eu preciso entender que existe algo ruim de mim que eu não tenho motivos para cantar, a não ser que eu esteja transformado ou cante para adorar aquele que pode me purificar. Indecisão, como o Tiago menciona aqui, não faz parte do viver cristão. Então, vamos tomar cuidado com isso. Como diz lá o Senhor Jesus nas Bem-aventuranças, ele falou, deixa eu ver, olha aqui, estava terminando já. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Hoje a guerra continua acontecendo nas regiões celestes. Ainda que não vejamos, ela acontece. Na verdade, existem alguns irmãos com o dom de visões que, do fato, veem essas coisas acontecendo. Isso aí é outra história. Então, estamos aí, a luta constante. Aí, em Tiago 5, em 1 Pedro 5,8, olha só, o que diz? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em redor como leão e ruge procurando alguém para tragar. Então, ele vai tentar, de todas as maneiras, levar você para perto dele, para poder devorar você. Você vê aí pessoas sendo levadas para o mal. Vamos lá. O nosso inimigo, como vencê-lo? Mas quem é o nosso inimigo? Quem ele é? Ele é uma pessoa, Jesus se referiu a ele, falou com ele, ele pronunciou julgamento, os apóstolos conheciam, ele é ativo em toda a história da humanidade, rebelou contra Deus. Ao ser expulso do céu, veio à terra e causou muito dano à obra do Senhor, distorceu a palavra de Deus, enganou Eva, fazendo que o homem cair, tentou Cristo, usou e distorceu a palavra de Deus. E se opôs à obra de Deus, ele se levantou contra tudo que se chama Deus. Tenta bloquear a proclamação do Evangelho. Ele engana as nações, guerreia contra Miguel, entra no conflito dos anjos de Deus. Ele administra o mundo como um todo. Foi chamado de estrela da manhã. Ele era querubim ungido, chamado príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, Deus desse século, príncipe dos demônios. Ele é 52 vezes chamado de Satanás, o adversário. Ele é chamado 35 vezes de demônio, caluniador. Antiga serpente, grande dragão, descrito por Pedro como o leão que ruge, descrito como sendo o mal. É chamado de Abaddon, Apolion, isto é, destruidor. Ele é chamado de acusador. Ele é espírito que atua nos filhos da desobediência, descrito como homicida e mentiroso. Ele trabalha abertamente no mundo, discretamente na religião. Esse é o cara que está querendo que as pessoas estão seguindo aí fora aí, ou consciente, inconscientemente. Fazer-se o quê, né? Página 10, vamos lá. E repito, se você quiser apostila, só pedir, não esquece não, hein? Sujeitar a Deus
para vencer o diabo. Esse é o ponto de partida. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeite-se a Deus, mas resiste o diabo e ele fugirá de vós. O primeiro passo é nos sujeitar a Deus. E como nós fazemos isso, pastor? Simples: oração. Oração, ela é a forma mais simples de nós nos sujeitarmos a Deus. Quando nós oramos, nós nos prostramos diante do Senhor. Enquanto nós estamos prostrados, falando com o Senhor, o Senhor está agindo ao nosso favor. Amém? E o Espírito Santo é que vai fazer essa testificação, né? Então vai testificar por nós a Deus. Vamos terminar? Página 11. Tomar a armadura de Deus. Aí, vamos agora à entrada sobre o que nós vamos aprender semana que vem. O segundo ponto que para vencermos o diabo em nossa luta externa é tomar toda a armadura de Deus. É toda, não é somente uma, a toda. São 6. Tem que tomar as 6. Vamos explicar aqui, tá, amados? O Senhor foi misericordioso conosco ao colocar essas palavras em seu livro. A armadura de Deus é uma ilustração mais prática desta luta. Ela trata dos pontos principais e devemos atentar para isso. Versículo 13, aqui do capítulo 6 de Efésios. Por isso, pegue a armadura de Deus, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Além de você pegar a armadura de Deus para vencer os dias maus a cada dia, é uma guerra. É uma batalha, sempre se diz isso, isso é verdade. Agora, não é porque você venceu, não, você tem que continuar, né? Você venceu, continua permanecendo inabalável e firmado-se na armadura de Deus. Viu? Esse é o objetivo da armadura. Resistir aos intentos de Satanás, pois ele atentamente se levantará contra todo aquele que deseja conhecer a plenitude do nosso Senhor. Se esse é o seu desejo, saiba que haverão lutas e a armadura te ajudará a permanecer firmes em Deus. Então, semana que vem, a gente vai já começar a falar sobre isso. Eu quero terminar aqui citando-as daqui para você, que é cingido com a verdade, segundo, vestido a couraça da justiça, calçado com a preparação do evangelho da paz, quarto, segurando sempre o escudo da fé, quinto, capacete da salvação e sexto, a espada do Espírito. Queridos irmãos, né, hoje foi um pouquinho mais longo, porque eu acredito que, se caso você não der, meu irmão, aí eu vou dar uma pausa, descanse, mas que você possa aprender a palavra de Deus. Fique com Deus. Até a próxima aula, já começando a falar sobre a armadura de Deus. Fique atento. Deus tem algo profundo para nos ensinar a partir de agora, mais e mais.